E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI focada na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente começou ali a falar de DAX, né? A gente verificou as funções de agregação, funções de iterador, a gente também falou sobre a diferença entre medidas, tabelas calculadas e colunas, né? Caso você não saiba a diferença, eu recomendo que você volte às aulas e você assista para que você consiga entender direito a videoaula que a gente vai fazer hoje, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre duas funções aqui. Nas últimas aulas a gente falou bastante sobre medidas, né? Hoje a gente vai falar sobre funções que são utilizadas geralmente para a criação de tabelas, tá? Ou utilizando medidas que precisam de uma tabela como um input. Bom, as funções que a gente vai falar hoje são as funções de summarize e top n, tá? Bom, a gente falou um pouquinho na última aula sobre o rank x, eu vou falar um pouquinho mais para frente quais são as diferenças entre rank x e top n, mas hoje a gente vai focar um pouquinho nessas duas funções. Falando de prova de certificação do PL300, bom, os testes que eu fiz ali, né, ou as questões de teste, etc., os simulados, todos os simulados praticamente eles pedem aqui como que funciona a função do top X, né, a top N, desculpa. Ele vai perguntar para você, né, como que você faz para que você retorne uma tabela com os top 10 de valor por produto, top 10 nota de aluno, ou algum top, sempre que ele pedir ali que vai retornar uma tabela e precisa de um ranking, um top, né, e você vai precisar utilizar o top N. Então, sempre que você tiver tabela e top, né, e ranqueamento, para retornar uma tabela e ranqueamento, você utiliza o top N, tá? Bom, eu vou entrar aqui na imagenzinha aqui que a gente pediu para o ChatGPT gerar. A gente tem aqui a primeira função que é o Summarize, tá? O que o Summarize faz? Cria uma tabela resumida com colunas e agregações específicas, útil para análise por categoria como grupar em SQL. A gente falou um pouco de agrupamento ali na Power Query, tá? E a gente consegue utilizar aqui dentro da linguagem DAX também para que a gente consiga fazer agrupamentos aqui, a gente consegue fazer agregações dentro do DAX e a gente também consegue utilizar o Summarize dentro de outras funções, tá? Como, por exemplo, aqui a gente consegue utilizar o Summarize dentro do Top N. É por isso que eu deixei para falar do Summarize também nessa aula, tá? Então você consegue utilizar o Summarize para criar tabelas, ou você também consegue ali o Top N, ele precisa de uma tabela para ele fazer o ranqueamento ali, você consegue utilizar o Summarize dentro de um Top N também, para que você consiga chegar no resultado que você deseja, tá? Bom, vamos entrar aqui no Power BI, tá? Primeiro eu vou criar uma coluna aqui só para a gente fazer aqui, eu vou querer sumarizar pelo valor total, tá? Então eu vou criar aqui uma nova medida, valor total vendas, e vou colocar aqui um sum de valor total, tá? Só vou criar essa medida aqui, uma medida padrão, tá? Eu vou criar essa medida e agora a gente vai começar a colocar aqui, a verificar as duas funções. Bom, eu vou fazer um teste de primeiro, eu vou criar primeiro uma medida para vocês verem o que acontece quando você usa alguma dessas funções dentro de medidas, tá? A gente vai colocar aqui, vamos colocar valor total por vendedor. Vamos supor aqui que eu quero agrupar, né, fazer um agrupamento aqui por vendedor para a gente saber quanto cada vendedor vendeu, tá? A gente sabe que a gente tem essa informação aqui dentro da nossa tabela vendedor, então eu vou colocar aqui summarize, né? Assim que a gente começa a função de summarize, o que ele pede para a gente? Vai pedir para a gente uma tabela. Aqui a gente vai colocar a tabela de data, desculpa, de vendedor. Depois de colocar a tabela vendedor, vou colocar aqui um vírgula, ele vai pedir para a gente as colunas que a gente quer fazer a agregação. Tá? Aqui eu quero fazer pela team vendedor, eu quero agrupar pelo nome do vendedor, tá? Então eu quero que para cada nome do vendedor ali ele pegue o total de valor total, tá? Então aqui a gente pode colocar o nome do vendedor. Como que funciona aqui o Summarize? Se eu quisesse colocar outra tabela, eu colocaria aqui vírgula e a tabela número 2. E eu posso colocar quantas tabelas eu quiser aqui. Mas como eu quero utilizar só o nome do vendedor, aqui eu vou colocar aspas. E aqui ele já vai pedir para a gente colocar o nome ali, que a gente vai colocar o nome dessa nova coluna que a gente vai criar. Vou colocar aqui vendas. E aqui ele vai pedir para a gente a expressão, tá? Eu quero que eu faça esse agrupamento aqui pela soma do valor total. A gente criou aquela medida e eu vou utilizar essa medida para que a gente faça aqui o summarize, tá? Então aqui a gente tem soma. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o summarize da tabela de vendedor, né? Pelo nome do vendedor, eu quero que crie uma coluna de vendas com o valor total de vendas para cada vendedor. Eu vou executar aqui, só que ele vai dar um erro, né? Ele está dando um erro aqui, como vocês podem ver. A expressão faz referência a várias colunas, não é possível converter várias colunas em um valor escalar. Por quê? Porque uma medida ali ele vai retornar um valor. E quando a gente utiliza o summarize, ele está retornando uma tabela. Então, como a gente está retornando uma tabela com várias colunas e etc., ele não funciona dentro de uma medida. É por isso que essa função só funciona aqui dentro de uma função que precisa de uma tabela como input, mas retorna um valor. Ou você faz isso efetuando uma criação de uma tabela, tá? Então eu vou clicar aqui, eu vou apagar, tá? Essa
Deixa eu só, não tenho certeza se eu copiei. Vou copiar aqui, tá? E vou excluir ela aqui do nosso modelo, tá? Excluir do modelo, beleza. Vamos entrar aqui, vamos criar uma nova tabela e vamos executar isso daqui quando a gente criar uma tabela nova. Vou dar OK aqui. O que ele criou aqui pra gente? Tá vendo que a gente criou uma nova tabela aqui chamada total por vendedor? Nessa tabela total por vendedor, a gente tem aqui o nome do vendedor, 1, 2, 3, 4, 5, e o total de vendas para cada vendedor, tá? Então, é para isso que a função aqui Summarize funciona, tá? Para você criar uma tabela nova com agregações ali que você precisa fazer. E agora vamos aqui para nossa principal função aqui da aula, né, que é o top N. O que o top N faz? Ele retorna as N primeiras linhas de uma tabela ordenadas por uma expressão, útil para relatórios de top N. Como eu falei anteriormente, sempre que isso é muito importante. A prova de certificação. Sempre que ele perguntar o retorno de uma tabela com o ranqueamento, é o top N. Então, por exemplo, top 5 clientes, top 10 produtos, top 30 alunos, coisas de qualquer tipo que seja um ranqueamento e que pede que retorne uma tabela, a gente vai utilizar o top N, tá? E essa aqui é a sintaxe, mas acho que se a gente colocar aqui a mão na massa fica mais fácil. Bom, uma coisa bem importante. Qual que é a diferença de top N e rank X? O top N, ele retorna uma tabela. E você vai retornar uma tabela com todos os valores ali, só que com o ranqueamento. Então ele vai, vamos supor, por exemplo, que você tem 100 linhas ali numa tabela. E você quer trazer os 20 melhores clientes, os 20 clientes que mais gastaram. Ele vai retornar uma tabela nova com esses 20 clientes. Quando a gente fala de rank X, ele vai apenas fazer o ranqueamento daqueles valores que você vai colocar ali. Então, o top N retorna uma tabela e o rank X você pode usar o rank X numa medida ali só para fazer o ranqueamento, tá? Então, essa é a grande diferença. A top N retorna uma tabela, o rank X não. Então, sempre que ele pedir na prova de certificação, novamente, eu quero uma tabela que traga esse ranqueamento, é o top N. Bom, vamos entrar aqui no Power BI, tá? E vamos verificar como a gente faz essa criação. Lembrando que ele não funciona como uma medida, a gente precisa utilizar isso como uma nova tabela, tá? Ou utilizar isso dentro de uma função que precisa de uma tabela. Eu vou clicar aqui em nova tabela e vamos colocar aqui top 3 vendedores. A gente sabe que a nossa tabela ali ela tem 5 vendedores, tá? E a gente vai trazer só os 3 primeiros. Vamos abrir aqui, desculpa, top N. O que ele vai pedir aqui pra gente? O N-value, né? Esse N-value é o quantos que a gente quer trazer. A gente quer trazer 3 valores, vou colocar aqui 3, vírgula. Ele vai pedir pra gente a tabela. A gente poderia utilizar o Summarize, a gente vai fazer aqui depois, mas eu vou utilizar aqui a tabela que a gente já criou, né? Então a gente sabe que a gente tem essa tabela total por vendedor. Selecionei aqui. O que ele vai pedir pra gente? Order by Expression, tá? Que é pelo que a gente quer fazer esse ranqueamento. Qual que é a expressão que a gente quer fazer o ranqueamento? A gente sabe que a gente tem o vendas ali, né? Então a gente vai querer trazer o ranqueamento pela vendas. Se eu colocar aqui total por vendedor. Total por vendedor aqui a gente tem a opção de vendas. Selecionei. E aqui o order. Aqui a gente tem ascendente ou descendente. Vamos testar o descendente primeiro, depois o ascendente a gente fala sobre isso. E eu vou fechar. Então, o que a gente está colocando aqui? O top N, né? Que é o top N, os 3 primeiros valores da tabela total vendedor, pelo total por vendedor vendas no desk, né? Eu vou executar aqui. O que ele vai retornar pra gente, tá? Quando a gente coloca no desk, ele vai trazer do maior pro menor, tá? Então, ele não vai trazer aqui em ordem, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 4, a gente verifica que ele não está na ordem. Ele só retorna a tabela, mas ele não traz isso ordenado. Então, se eu colocar aqui 3, ele vai trazer aqui para a gente no valor descendente. Se eu colocar aqui ascendente, ele vai trazer para a gente os 3 menores. Então, o descendente é do maior para o menor, o ascendente é do menor para o maior. Então, a gente sempre precisa ficar esperto nisso, tá? E aqui no primeiro valor, a quantidade de valores que você quer trazer. Bom, vamos criar outra tabela aqui só para mostrar para vocês, tá? Vamos colocar aqui top 3 vendedores, sumarizar. Ao invés de a gente utilizar aqui total por vendedor, vamos utilizar aqui, deixa eu só apagar tudo aqui, a gente faz na mão, tá? Vamos utilizar aqui um summarize, eu quero summarizar aqui, né? Deixa eu colocar aqui fato, não, de vendedor. Beleza, eu quero fazer aqui por nome do vendedor, eu quero fazer aqui por valor, e aqui eu vou querer por total de... Eu não esqueci qual era o nome da nossa venda. Valor total de vendas. Beleza, aqui a gente fez a sumarização, né? E aqui a order by expressão eu posso colocar aqui também por valor total de vendas. Valor total de vendas. E aqui eu vou colocar por desk.
Deixa eu executar aqui, a gente tem o mesmo resultado, tá? Então a gente também consegue, como eu falei anteriormente, a gente consegue, ao invés de passar uma tabela, a gente utilizar o summarize ali. Então a gente fez ali agrupamento, né? Pra gente verificar ali quanto cada vendedor vendeu. E depois a gente consegue utilizar o top N aqui, a gente consegue utilizar o summarize dentro de um top N, tá? Bom, eu acredito que seja isso. Sempre muito importante, tá? O que eu falei anteriormente. A diferença entre top N e rank X, top N retorna uma tabela e o rank X você consegue utilizar uma medida, ele faz só o ranqueamento. Sempre na prova de certificação, que ele pedir ali para você retornar uma tabela, qual que é a função que retorna uma tabela com o ranqueamento? Sempre o top N, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal e dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.